Olá, pessoal. Aqui é a professora Suelen Assunção Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, campus Litoral Norte, curso de Pedagogia em AD, disciplina Seminário Integrador 1, do semestre 2019/1. Venho então aqui para explicar uma etapa do Memorial Formativo Reflexivo, que é a etapa intitulada Reviver. Bom, primeiramente vamos recapitular então o que é o Memorial Formativo Reflexivo. É um texto no qual se conta a própria história. É também importante dizer que o Memorial Formativo Reflexivo não é apenas uma narrativa de acontecimentos, mas um texto reflexivo sobre esses acontecimentos. Não basta então apenas relatar suas histórias. Ainda será preciso se colocar como um sujeito que se auto-interroga, que questiona suas próprias verdades e sua relação com os clichês educacionais, e que pretende refletir sobre sua própria constituição enquanto futuro professor. O objetivo geral do memorial é problematizar a escolha pela docência e justificar como cada um se vincula teoricamente com essa escolha. O memorial tem algumas etapas de construção. Ele tem basicamente 3 etapas. É a etapa do rememorar, que nós já fizemos, que deveria ter de 2 a 3 páginas. É a etapa do reviver, que nós estamos produzindo, que também tem que ter de 2 a 3 páginas, e nesta etapa do reviver tem que se fazer um link com o relatório de observação, que deveria ter tido de 4 a 8 páginas. O relatório de observação, ele é um instrumento para escrever a etapa do reviver. E a terceira etapa do memorial é a etapa do ressignificar, que também tem que ter de 2 a 3 páginas. Ao final, essas 3 etapas vão compor o memorial, que na sua versão finalíssima deverá ter de 6 a 8 páginas. Então, ainda deverá ser feito uma síntese, uma adaptação para compor esse documento finalíssimo, que é o Memorial Formativo Reflexivo. Cada etapa dessas, do rememorar, do reviver e do ressignificar, tem um objetivo. Esses objetivos constam naquele documento que explica o que é o Memorial Formativo Reflexivo. Na etapa do rememorar, o objetivo era realizar um mergulho no passado e resgatar as memórias que contribuíram para a sua atual formação e para a sua escolha profissional de ser professor. Fazer uma conexão entre as memórias passadas e o contexto sociocultural da referida época. Na etapa que estamos, que é a etapa do reviver, ela também tem um objetivo: realizar uma observação em uma escola pública e resgatar materialidades, que são fotos, cenas, descrições, vídeos, símbolos, documentos, etc., que fortaleçam ou fragilizam o ofício de ser professor. É nessa etapa que estamos, com este objetivo. E por último, na última etapa, que também possui um objetivo, a etapa do ressignificar. O objetivo é refletir e repensar as vivências e as experiências rememoradas e revividas com o intuito de uma reconstrução da história pessoal. Período de autocrítica sobre o que é ser professor e qual é o seu ofício na contemporaneidade, ou ainda, que tipo de docente e de docência você almeja. Perceber pela escrita as desfamiliarizações e as ressignificações dos objetos e sujeitos escolares e de que modo as teorizações dos componentes contribuíram para tais problematizações. Então, é importante que vocês prestem atenção nos objetivos de cada uma dessas etapas.
Estamos agora na etapa do reviver. O relatório de observação e o reviver possuem uma aproximação, mas são textos diferentes. O relatório de observação é mais descritivo e deve ter narrado o que foi visto na escola. O reviver, ele é um texto mais reflexivo e problematizador. Possui um tom mais crítico, pois traz as materialidades coletadas na observação e realiza uma costura teórica, mostrando e analisando de que modo essas materialidades fortalecem ou fragilizam o ofício de ser professor. O relatório de observação, ele trazia materialidades e descrevia. Agora, o reviver traz algumas das materialidades do relatório, mas, além disso, problematiza teoricamente as materialidades. E, além disso, mostra de que modo essas materialidades fortalecem ou fragilizam o ofício do ser professor. Bom, no reviver, como trazer as materialidades? Podes trazer fotos e fragmentos do texto do relatório de observação para dentro do reviver. Quando trouxeres esses fragmentos do relatório para dentro do reviver, faça uma citação mencionando a página do relatório a qual foi retirado. Trago aqui um exemplo retirado da tese de doutorado de Karin Jelinek, intitulada A produção do sujeito de altas habilidades, os jogos de poder-linguagem nas práticas de seleção e enriquecimento educativo, cujo link consta aqui abaixo. O exemplo que trago é o exemplo em que a Karin, a autora, coloca um fragmento de seu diário de campo. Ela coloca da seguinte forma: diário de campo, abre parênteses, CIR, que é o local onde ela fez a observação, vírgula, agosto de 2011, fecha parênteses, 2 pontos. E ela traz então o relato que consta lá no diário de campo dela. Assim que entramos na CIR, apesar de ter levado o gravador de voz, não me senti à vontade para ligá-lo. A minha presença naquele local já estava causando suficiente estranhamento para as crianças, e eu não queria inibi-las. Bem pelo contrário, gostaria de poder acompanhar suas atividades com a menor interferência possível. Neste momento, tive de tomar a seguinte decisão: transcrever os encontros imediatamente ao fim dos mesmos, buscando resguardar a maior riqueza de detalhes. Nesse trecho que a autora traz de seu diário de campo, qual é a ideia para a etapa do reviver? Que você substitua um diário de campo por roteiro de observação ou por relatório de observação, porque é este o instrumento de coleta de dados que vocês tiveram. Que você substitua um CIR, que é o local onde a autora efetuou a observação, substitua a CIR pelas iniciais da escola observada. E que vocês substituam agosto de 2011 pelo ano de 2019 e que coloque também a página que consta lá no relatório ou no roteiro de observação. Então, aqui trago este exemplo de como trazer as materialidades, além de que também pode-se trazer fotos e fragmentos de documentos. Mas quais as materialidades que deve-se escolher para serem problematizadas? Nem todas as materialidades serão úteis para a elaboração do reviver. Nesse aspecto, há de se criar critérios para a escolha de algumas. Quais serão os teus critérios de escolha? Esses critérios terão de ser mencionados e expostos no próprio texto do reviver. A partir dos critérios escolhidos,
que serão os aspectos que tu consideraste mais propício para realizar uma problematização e para articular com o objetivo do reviver, tu organizarás o teu texto. Exemplo de critérios. Trago como exemplo esses 3 critérios para organizar o texto e os dados da observação no texto. Aspectos comportamentais, aspectos morais, aspectos tecnológicos. São critérios que terão de ter emergido a partir do relatório de observação. Esses critérios foram escolhidos por mim, por trazerem materialidades que fazem eu problematizar o ofício de ser professor em termos do fortalecimento e da fragilização desse ofício. Observação. É apenas um exemplo e não deve ser seguido, cada um deve selecionar os seus critérios. Então, mãos à obra.